Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio, bora falar sobre quadrinhos lançados no Brasil. Dessa vez vamos abordar aqui The Sizzle, Decomposição Planeta Morto, novo lançamento da editora Panini Comics, reunindo aqui a terceira minissérie dessa série, escrita pelo Tom Taylor, que mostra então uma mistura de zumbis com os super-heróis da DC Comics. Trabalho que é a continuação direta então do primeiro Decomposição, que foi lançado ano passado pela editora, e ao mesmo tempo continuação desse trabalho aqui também, que é uma minissérie que se passa durante os eventos deste primeiro encadernado, né? Então realmente que o Planeta Morto é a continuação, especificamente falando aqui, de todos os eventos que a gente viu no na primeira minissérie. Inclusive, para quem curte as padronizações Lombardi, etc., nós temos aqui a coleçãozinha que envolve então o The Sizzle ou Decomposição. E vamos lá, meus amigos, vamos comentar então sobre essa franquia da DC aqui que eu estava curtindo bastante, eu estava gostando bastante do que foi apresentado na primeira minissérie, eu gostei muito, até um pouquinho mais se você for levar em consideração o conceito dos zumbis, dessa aqui e dessa outra minissérie, que é o Duros de Matar. Só que esse terceiro encadenado eu vou dizer pra vocês que eu acho que a qualidade dá uma decaída, porque nós meio que desvirtuamos o que é o conceito especificamente dos filmes de zumbis, que foi muito abordado nas primeiras minisséries. Nessa nova minissérie nós temos a volta do desenhista Trevor Hairsine, que fez a primeira minissérie. Eu gosto muito do desenho dele, ele tem um aspecto, me lembra um pouquinho o Brian Hitch, mas um pouco mais contido. E a história basicamente vai então mostrar aqui um futuro da DC depois da destruição da Terra, e eu acredito que você já tenha lido a primeira minissérie, porque eu vou ter que dar spoilers da primeira e da segunda minissérie. Mas depois que o vírus antivida que veio do ciborgue através lá de algumas experiências em Apocalipse acaba infectando quase todo o planeta Terra, os sobreviventes então saem do planeta para viver uma nova vida na Terra 2. E todos os personagens que nós temos aqui como protagonistas são na sua maioria personagens de legado. O Clark, o Bruce e a Diana, que é a Trindade, acabaram falecendo ou ficaram na Terra infectados, assumindo aqui o John, o Damian e a Cassie um manto de Superman, Batman e Mulher Maravilha respectivamente, o que eu acredito que seja um ponto muito positivo aqui para você ver uma evolução desses personagens diante da tragédia que a gente vivenciou na primeira minissérie. Só que o enredo dessa nova minissérie vai se movimentar a partir do momento que o Cyborg, que tinha ficado na primeira Terra, manda uma mensagem para a nova Terra, destacando que ele sabia que existia uma cura e tinha como curar todas as pessoas, todos os seres não vivos, os desmortos da Terra. Então o grupo da Terra 2 acaba se movimentando e vai para a primeira Terra para tentar descobrir esta tal cura, e ao mesmo tempo vai se relacionar com os personagens vivos que tinham ficado para trás nas outras minisséries, como por exemplo os membros da magia da DC e também o Jason Todd, Era Venenosa e Arlequina, tal qual a gente viu então nos quadrinhos anteriores aqui desta série. E aqui nesse ponto no enredo que as coisas chamam um pouco de atenção, porque elas se diferenciam um pouco, na maioria das vezes, do que é abordado em séries e filmes de zumbis, que é a procura da cura para salvar as pessoas que já são zumbis aqui, ou desmortos, tal qual é estabelecido nesta série. Geralmente o gênero de zumbis tenta se adaptar com esse novo mundo que eles conhecem agora, com pessoas infectadas, com essa doença rolando pelo mundo e os sobreviventes criando novas sociedades e tentando se reerguer através do apocalipse, através da tragédia. Isso acaba sendo um pouco abordado na primeira minissérie e ao mesmo tempo na continuação / spin-off, que é o Duros de Matar. Você vê realmente ali vários sobreviventes criando uma espécie de nova sociedade ou tentando simplesmente sobreviver ali, fazendo buscas de comida e coisas nesse sentido. E esse tipo de enredo das primeiras minisséries é bem aquilo que você quer ver de um filme de zumbi, de uma série de zumbi ou de um quadrinho de zumbi, né? Porque é o enredo característico deste gênero. Não é, digamos assim, um clichê. Pode ser um pouco de clichê, pode ser um chavão, mas ainda assim é algo que você relaciona a trabalhos que envolvam zumbis. E a partir disso você vai criando um novo enredo, uma nova forma então de trabalhar sobreviventes, sociedades sendo criadas, antagonistas e assim vai indo. Tal qual a gente viu em The Walking Dead, tal qual a gente vai ver em outros filmes de zumbis desse gênero. O problema aqui dessa terceira minissérie, que é o Planeta Morto, é que ele não aborda tanto essa questão da sociedade aqui fragmentada, dos sobreviventes, etc. O ponto do enredo não vai ser esse. O ponto do enredo realmente é ir atrás da cura, seja como for, e ao mesmo tempo um outro antagonista muito conhecido da Terra está chegando, que envolve os personagens da magia. E nós temos aqui o protagonista John Constantine tentando evitar então que esse ser aí,
vindo do inferno praticamente, domine a Terra e destrua os desmortos. Então o gibi acaba sendo muito mais universo DC com os seus super-heróis que necessariamente uma mistura realmente de gêneros zumbis com os quadrinhos da DC. Isso que acabou me decepcionando um pouco, porque quando eu vou ler esses quadrinhos aqui que o Tom Taylor estava escrevendo, eu esperava ver uma evolução, né? Ou pelo menos aqui um enredo que seguisse um pouco então o que a gente presenciou nas primeiras minisséries, que é a tensão, esse lance da sobrevivência, de a gente ver tragédias acontecendo com personagens conhecidos e os problemas que a humanidade vai tendo em criar essa nova sociedade. Você não tem essas coisas aqui, porque a sociedade nova já está bem estabelecida na Terra 2. Isso você não vê sendo criado. Na verdade, você vai ver em outra minissérie que não foi publicada ainda, que é, de certa maneira, também um spin-off aqui no que envolve, então, The Season Decomposição, que eu acredito que deve ser publicado mais pra frente no Brasil. Mas essa minissérie, então, ela foca aqui em ser um gibizão da DC básico aqui, com personagens lutando com seres antagonistas conhecidos. Nós temos um momento ali onde a gente vê até uma sociedade de ricaços que foi criada para tentar se estabelecer nesse mundo ali zumbis, mas não é tão explorado com afinco como funciona essa sociedade. Então isso acaba deixando um pouco o quadrinho não tão de zumbis, mas sim um quadrinho da DC mesmo. Toda a parte que envolve aqui os personagens da magia da DC, como uma Liga da Justiça Dark, com o Constantine fazendo todas as suas tramóias, é muito um gibi da Liga da Justiça Dark, e não um gibi de zumbis com a DC Comics. Então a minha decepção em relação aqui a esse quadrinho é por não trazer muito do gênero zumbi, né? Porque eu sou muito fã desse tipo de gênero, eu gosto muito de Walking Dead, sou muito fã dos trabalhos do Jorge Romero, então eu viro e mexe, estou assistindo filme de zumbi. E eu gostava muito de ver aqui nas tramas de DC, decomposição, todo esse lado que a gente já viu sendo explorado em filmes zumbis, só que com a faceta desses protagonistas e antagonistas tão conhecidos do universo DC. Isso realmente acaba ficando assim bem de lado pra gente ter uma abordagem diferente. O aspecto que mais me chamou a atenção aqui é ver os personagens de legado aqui assumindo os mantos dos personagens principais da DC, tal qual eu citei, Batman, Superman e Mulher Maravilha. É legal ver essa interação, é legal ver o futuro aqui onde esses personagens estão estabelecidos como os grandes super-heróis da Terra. Isso é um ponto positivo, talvez seja a melhor coisa que você vai ver sendo abordada aqui dentro do enredo. Até porque não somos só os personagens assumindo os mantos, mas uma evolução dos conceitos do Batman, do Superman e Mulher Maravilha, especificamente do Batman e do Superman aqui com o Damian e com o John. O John talvez possivelmente muito mais poderoso que o Clark, o Damian uma pessoa mais evoluída que o Bruce tinha seus problemas psicológicos, problemas com intimidade, etc. O Damian é um personagem aqui que, tal qual ele diz no quadrinho, ele fez terapia, ele consegue se relacionar melhor com as pessoas, então você vê um Batman um pouco mais caloroso, por mais que o Damian não seja uma pessoa que você imagina que cresça e se torne uma pessoa mais amigável, mas aqui é trabalhado pelo Tom Taylor esse lado, essa faceta desse personagem, que eu acho bem bacana. Eu gostei muito de como o Damian aqui se porta durante a minissérie. Então ver esses lados aqui, essas explorações desses personagens é algo bem válido, é algo que realmente fica bacana, bem como a reunião de outros personagens que a gente viu sendo pincelados ali em outras histórias anteriores. Então talvez aqui o que vai ser o ponto positivo do trabalho todo é a exploração dos personagens, dos protagonistas, mas ainda assim um enredo que se propõe a trabalhar com zumbis, mas que não necessariamente traga os elementos deste gênero, acaba sendo um pouco problemático na minha visão. Além do mais, eu acho aqui que o texto do Tom Taylor foi um pouco apressado, ele deu uma corrida aqui para resolver as coisas. Nós temos uma narração em off de um personagem contando a história e você vê que os eventos pulando, indo rapidamente, muitas vezes nós não temos pausas aqui para dar uma respirada e sentir o ambiente ali que está dominado por zumbis, porque de novo ele não quer explorar isso especificamente. Você vai ver algumas tragédias acontecendo com alguns personagens conhecidos no começo do quadrinho especificamente e mais para a terceira, quarta parte ali, que são momentos que você fica um pouco admirado ali com a perda envolvendo aquele personagem específico, mas ainda assim não é uma coisa que vai ser tão gritante tal qual foi na primeira minissérie, onde você sentiu o peso da perda de grandes heróis do universo DC. E mais do que as falhas que eu apontei aqui no que tange a exploração da temática, eu acredito que o final aqui
encerra-se tudo que é de relevante para você continuar esse universo. Ao que parece, foi resolvido aqui um ponto importante da trama, onde você não vai estabelecer mais uma história de zumbis. Você vai ter que seguir por outro caminho, um caminho que não tem nada relacionado então a este gênero. Isso aqui me deixou um pouco meio tipo, como assim? Filmes de zumbis, geralmente, eles têm o propósito de mostrar esse mundo, tal qual eu destaquei, né? Uma evolução na sociedade em cima daquilo que se criou a partir da existência dos zumbis. Vocês estão indo para um outro lado aqui, uma resolução que talvez não caiba para esse gênero. Por mais que em determinado momento aqui da minissérie ele deixe um cliffhanger para ser explorado em outras histórias, em minisséries posteriores, ainda assim se resolveu uma parte aqui muito gigantesca de tudo que pode envolver o enredo. Então, é um final que eu entendo ele ser um tanto quanto emotivo e esperançoso, mas quando você quer estabelecer aqui quadrinhos do gênero zumbis, você não pode encerrar ele dessa maneira. Quer dizer, você pode encerrar se você vai dar um fim pra tudo. Tudo bem, aí eu entendo você querer seguir dessa maneira. Mas quando você quer fazer uma série que se alongue, aí, inclusive deixando cliffhangers, você não pode terminar dessa maneira, porque isso foge muito do que é o escopo, então, de um filme de zumbi, de uma série de zumbi, de um quadrinho de zumbi. Então eu posso resumir as minhas percepções que esse quadrinho, ele foca muito no que são super-heróis da DC, com os seus problemas básicos dos quadrinhos que a gente já leu desses personagens, e é isso. Ele não foca tanto no gênero zumbis, trabalhando então problemas da sociedade, construção de sociedade, problemas de interação de personagens e as falhas que uma sociedade pode ter nesse novo mundo. Nós não temos aquelas críticas que os próprios filmes desse gênero acabam trazendo, que eram destacados de certa maneira nas minisséries anteriores. E como o quadrinho de super-heróis, ele acaba não inovando tanto, talvez esse seja o problema. Se você pega realmente essa trama aqui, ela soa talvez um pouco mais do mesmo. Talvez nem tanto pela exploração desses personagens de legado, mas fora isso eu sinto que é uma coisa parecida com o que a gente já viu anteriormente, com antagonistas aí que já deram o que falar em quadrinhos bem clássicos da DC e coisas nesse sentido. Então por isso que eu acho que o caminho que foi tomado aqui não é um caminho que surpreende você, que você compra a ideia que você quer seguir esse novo universo aqui de zumbis. Na verdade ele quer ser o básico da DC e você não precisa fazer isso. Como ponto positivo eu destaco que o quadrinho não é ruim também, não é um quadrinho que você vai se encher o saco de ler, que você vai achar maçante e coisa nesse sentido. Não é isso também. É um Tom Taylor aqui fazendo um trabalho competente. Não tão competente quanto outros trabalhos que eu já vi ele fazer. Mas ainda assim o roteirista tem o talento aqui de trabalhar com esses personagens de legado, trabalhar um bom Super-Homem, trabalhar um bom Batman, uma Mulher Maravilha também aqui, por mais que ela não apareça tanto, mas ainda assim é bom ver a dobradinha, tanto o John quanto Damian sendo aí esses novos super-heróis, os melhores do mundo. E ao mesmo tempo ele incorpora bem o John Constantine, tal qual a gente conhece o John Constantine aí. Um cara que tem os seus, não digo ideais, mas tem os seus objetivos a seguir e ele vai passar por cima de todo mundo, custe o que custar. Então Tom Taylor explora bem também esse lado aqui do mundo da magia da DC. Bom, tem pontos positivos, mas realmente falha no objetivo principal aqui, que é um quadrinho de zumbi. Dito isso, então, meus amigos, talvez o ponto mais fraco que envolve essa série até agora. Vamos ver o que o futuro reserva, então, para esses trabalhos aqui do Deceased ou Decomposição, se for continuar mesmo aí, né? Tem como continuar, mas enfim. De qualquer maneira, eu quero saber se você já leu, então, o Planeta Morto, se você vai pegar o quadrinho da editora Panini e se você gostou das minisséries anteriores, dos encadenados anteriores. Traga os comentários aqui embaixo, quero saber tudo de você. Então, aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é nova, marque o sininho para se notificar nos vídeos e eu vou ficando por aqui. Como sempre, no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galerinha que mantém este canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Panini, Amazon, Magazine Luiza, Submarino e assim por diante. Meu muito obrigado como sempre, e se você está chegando agora e quiser ajudar o canal, os links estarão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.